infinitamente superior ele é a todo mundo, eu não teria pensado que poderia ser suposto que eu quisesse dizer qualquer outra pessoa. Sr. Frank Churchill, de fato, eu não sei quem jamais olharia para ele na companhia de outro. Espero ter um gosto melhor do que pensar no Sr. Frank Churchill, que não se compara a ninguém ao seu lado, e que você tenha se enganado tanto. É surpreendente, tenho certeza de que, se não acreditasse que você aprovava totalmente e queria me incentivar em meu apego, eu teria considerado a princípio quase uma presunção grande demais, ousar pensar nele. A princípio, se você não me tivesse dito que coisas mais maravilhosas tinham acontecido, que houve partidas de maior disparidade, essas foram suas próprias palavras, eu não teria ousado ceder eu não teria pensado que fosse possível mais se você, que sempre o conheceu. Harriet, exclamou Emma, recompondo-se com firmeza, vamos entender-nos agora, sem a possibilidade de novos enganos. Você está falando de o Sr. Knightley. Com certeza estou. Eu nunca poderia pensar em mais ninguém e por isso pensei que você sabia. Quando falávamos sobre ele, era o mais claro possível. Não exatamente, retornou Emma, com uma calma forçada, pois tudo o que você disse então, me parecia referir-se a outra pessoa. Eu quase poderia afirmar que você havia mencionado o Sr. Frank Churchill. Tenho certeza de que o serviço que o Sr. Frank Churchill lhe prestou, protegendo-a dos ciganos, foi mencionado. Oh, senhorita Woodhouse, como você esquece, minha querida Harriet? Lembro-me perfeitamente do conteúdo do que disse naquela ocasião. Eu te disse que não me admirava com seu apego, que, considerando o serviço que ele lhe prestou, era extremamente natural, e você concordou com isso, expressando-se com grande entusiasmo sobre seu reconhecimento por esse serviço, e mencionando até mesmo quais haviam sido suas sensações ao vê-lo vir em seu socorro. A impressão disso está forte na minha memória. Oh, querido! Exclamou Harriet. Agora lembro-me do que você quer dizer, mas eu estava pensando em algo muito diferente na época. Não eram os ciganos, não era o Sr. Frank Churchill que eu queria dizer. Não, com alguma elevação. Eu estava pensando em uma circunstância muito mais preciosa na vinda do Sr. Knightley e em me pedir para dançar, quando o Sr. Elton não quis dançar comigo, e quando não havia outro parceiro na sala. Essa foi a ação gentil, essa foi a benevolência e generosidade nobres, esse foi o serviço que me fez começar a sentir quão superior ele era a todos os outros seres na Terra. Meu Deus! Exclamou Emma. Isso foi um engano extremamente infeliz, extremamente deplorável. O que fazer? Você não teria me encorajado, então, se tivesse me entendido. Pelo menos, no entanto, não posso estar em pior situação do que estaria, se o outro tivesse sido a pessoa. E agora é possível. Ela fez uma pausa por alguns momentos. Emma não conseguia falar. Não me admiro, senhorita Woodhouse, retomou, que você sinta uma grande diferença entre os dois, tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Você deve pensar 500 milhões de vezes acima de mim do que o outro. Mas espero, senhorita Woodhouse, que, supondo que se por mais estranho que pareça, mas você sabe que foram suas próprias palavras, que coisas mais maravilhosas aconteceram, que houve partidas de maior disparidade do que entre o Sr. Frank Churchill e eu, e portanto, parece que tal coisa, mesmo assim, poderia ter acontecido antes, e se eu tiver tanta sorte, além da expressão, a ponto de se o Sr. Knightley realmente se ele não se importar com a disparidade, espero, querida senhorita Woodhouse, que você não se oponha a isso e tente colocar dificuldades no caminho. Mas você é bom demais para isso, eu tenho certeza. Harriet estava parada em uma das janelas. Emma se virou para olhá-la com consternação e disse apressadamente, você tem alguma ideia de que o Sr. Knightley retribua seu afeto? Sim, respondeu Harriet modestamente, mas sem medo. Devo dizer que tenho. Os olhos de Emma se afastaram instantaneamente, e ela ficou sentada meditando silenciosamente, em uma postura fixa, por alguns minutos. Alguns minutos foram suficientes para familiarizá-la com seu próprio coração. Uma mente como a dela, uma vez aberta à suspeita, progrede rapidamente. Ela tocou, ela admitiu, ela reconheceu toda a verdade. Porque era muito pior que Harriet estivesse apaixonada pelo Sr. Knightley do que por Frank Churchill. Porque o mal se tornava tão terrivelmente maior pelo fato de Harriet ter alguma esperança de retorno. Atravessou-a com a velocidade de uma flecha, que o Sr. Knightley não podia se casar com mais ninguém além dela mesma. Seu próprio comportamento, assim como seu próprio coração, estavam diante dela nos mesmos poucos minutos. Ela via tudo com uma clareza que nunca havia abençoado antes. Quão inadequadamente ela vinha agindo com Harriet, quão descuidada, quão indelicada, quão irracional, quão insensível havia sido sua conduta. Que cegueira, que loucura haviam conduzido adiante. Isso a atingiu com força terrível, e ela estava pronta para dar a isso todo o nome ruim do mundo. No entanto,
alguma parcela de respeito por si mesma apesar de todas essas falhas, algum cuidado com sua própria aparência e um forte senso de justiça por parte de Harriet. Não haveria necessidade de compaixão para com a garota que acreditava ser amada pelo Sr. Knightley, mas a justiça exigia que ela não fosse deixada infeliz por qualquer frieza. Agora deu a Emma a resolução de sentar-se e suportar mais com calma, com até aparente gentileza. Para seu próprio benefício, de fato, era adequado que a extensão máxima das esperanças de Harriet fosse investigada, e Harriet não havia feito nada para perder a consideração e o interesse que tinham sido formados e mantidos de forma tão voluntária, nem para merecer ser desdenhada pela pessoa, cujos conselhos nunca haviam conduzido corretamente. Despertando de seus pensamentos, portanto, e dominando suas emoções, ela se voltou para Harriet novamente, e, em um tom mais convidativo, retomou a conversa, pois quanto ao assunto que a havia iniciado, a história maravilhosa de Jane Fairfax, isso havia sido completamente esquecido e perdido. Nenhuma delas pensava em outra coisa senão no Sr. Knightley e em si mesmas. Harriet, que não estava envolvida em qualquer devaneio infeliz, ficou ainda assim muito contente por ser chamada de volta para aquele modo agora encorajador de um juiz e de uma amiga como a senhorita Vaudoise, e só precisava de um convite para contar a história de suas esperanças com grande, embora trêmulo, prazer. Os tremores de Emma ao perguntar e ao ouvir eram melhor disfarçados do que os de Harriet, mas não eram menos intensos. Sua voz não estava instável, mas sua mente estava em toda a perturbação que tal revelação de si mesma, tal explosão de um mal iminente, tal confusão de emoções súbitas e perplexas, deveria causar, e ela ouviu com muito sofrimento interior, mas com grande paciência exterior, o relato de Harriet. Metódico, ou bem organizado, ou muito bem apresentado, não se podia esperar que fosse, mas continha, quando separado de toda a fragilidade, tautologia da narrativa, uma substância capaz de abalar seu espírito, especialmente com as circunstâncias corroborantes, que sua própria memória trazia a favor da opinião mais aprimorada de Mr. Knightley sobre Harriet. Harriet estava consciente de uma diferença em seu comportamento desde aquelas duas danças decisivas. Emma sabia que ele, naquela ocasião, a havia achado muito superior às suas expectativas. Desde aquela noite, ou ao menos desde o momento em que Miss Vaudoise a encorajou a pensar nele, Harriet começara a perceber que ele conversava com ela muito mais do que costumava fazer, e que tinha realmente um modo de agir completamente diferente com ela, um modo de bondade e suavidade. Ultimamente, ela estava cada vez mais ciente disso. Quando eles estavam todos caminhando juntos, ele tantas vezes vinha e caminhava ao lado dela, e conversava de um jeito tão encantador, parecia querer conhecê-la melhor. Emma sabia que isso era realmente o caso. Muitas vezes, ela havia observado a mudança, quase da mesma maneira. Harriet repetia expressões de aprovação e elogio dele, e Emma sentia que estavam em completa concordância com o que ela tinha conhecido sobre a opinião dele a respeito de Harriet. Ele a elogiava por não ter artifícios ou afetação, por ter sentimentos simples, honestos, generosos. Ela sabia que ele via tais qualidades em Harriet. Ele já havia lhes dado atenção mais de uma vez, muito do que vivia na memória de Harriet, muitos pequenos detalhes da atenção que receberá dele, um olhar, uma palavra, uma mudança de uma cadeira para outra, um elogio implícito, uma preferência inferida, haviam passado despercebido. Por que inesperado? Poema. Circunstâncias que poderiam se estender a meia hora de relato, e continham provas múltiplas para aquela que as tivera visto, passaram despercebidas por ela que agora as ouvia, mas os dois acontecimentos mais recentes a serem mencionados, os dois de maior promessa para Harriet, não estavam sem algum grau de testemunho da própria Emma. O primeiro foi ele caminhar com ela separado dos outros, na Alameda de Limoeiros em Donwell, onde haviam estado caminhando algum tempo antes de Emma chegar, e ele se esforçara, como ela estava convencida, para afastá-la dos demais para si. A princípio, ele conversará com ela de uma maneira mais particular do que jamais fizera antes, de uma maneira realmente muito particular. Harriet não conseguia se lembrar disso sem corar. Ele parecia estar quase perguntando a ela se seus sentimentos estavam comprometidos. Mas assim que ela, a senhorita Vaudoise, parecia prestes a se juntar a eles, ele mudou de assunto e começou a falar sobre agricultura. O segundo foi ele ter ficado conversando com ela por quase meia hora antes de Emma voltar de sua visita, na própria última manhã de sua estadia em Hartfield. Embora, quando chegou, tivesse dito que não poderia ficar nem 5 minutos, e ter-lhe dito, durante a conversa, que embora tivesse que ir a Londres, foi totalmente contra sua vontade sair de casa, o que era, muito mais, como Emma sentiu, do que ele havia admitido a ela. O grau superior de confiança em relação a Harriet, que este único detalhe evidenciava, causou-lhe grande dor. Sobre o assunto da primeira das duas circunstâncias, ela,
após uma pequena reflexão, ousou fazer a seguinte pergunta. Ele não poderia. Não é possível que, ao indagar, como você pensou, sobre o estado dos seus sentimentos, ele estivesse se referindo ao Sr. Martin. Ele poderia ter em vista o interesse do Sr. Martin. Mas Harriet rejeitou a suspeita com firmeza. Sr. Martin, de jeito nenhum. Não houve nenhum indício do Sr. Martin. Espero agora saber melhor do que me importar com o Sr. Martin, ou ser suspeita disso. Quando Harriet terminou seu depoimento, ela recorreu à sua querida senhorita Vaudoise, para perguntar se não tinha bons motivos para ter esperança. Eu nunca deveria ter presumido pensar nisso desde o início, disse ela. Mas por sua causa, você me disse para observá-lo cuidadosamente e deixar que o comportamento dele fosse a regra do meu, e assim eu fiz. Mas agora parece que sinto que posso merecê-lo, e que, se ele me escolher, não será algo tão extraordinário. Os sentimentos amargos provocados por essa fala, os muitos sentimentos amargos, tornaram necessário o máximo esforço de Emma para conseguir dizer em resposta. Harriet, só me atrevo a declarar que o Sr. Knightley é o último homem no mundo que intencionalmente daria a qualquer mulher a ideia de seus sentimentos por ela além do que realmente sente. Harriet parecia pronta para adorar sua amiga por uma frase tão satisfatória, e Emma só foi poupada de arrebatamentos e carinho, que naquele momento teriam sido uma penitência terrível, pelo som dos passos de seu pai. Ele estava vindo pelo salão. Harriet estava demasiado agitada para encontrá-lo. Não conseguia se recompor. O Sr. Vaudoise ficaria alarmado. Era melhor ir embora, com o incentivo mais pronto de sua amiga. Portanto, ela saiu por outra porta e no momento em que se foi, este foi o estrondo espontâneo dos sentimentos de Emma. Oh, Deus! Como eu gostaria de nunca tê-la visto! O resto do dia e a noite seguinte mal foram suficientes para seus pensamentos. Ela estava confusa em meio à confusão de tudo que se abatera sobre ela nas últimas horas. Cada momento trazia uma nova surpresa, e cada surpresa deveria ser motivo de humilhação para ela. Como entender tudo isso? Como entender os enganos que ela mesma vinha praticando consigo e vivenciando? As gafes, a cegueira de sua própria cabeça e coração. Ela ficou parada, andou de um lado para o outro, experimentou seu próprio quarto, foi até o jardim em todo lugar, em toda posição. Percebeu que havia agido com a maior fraqueza, que havia sido enganada por outros de maneira extremamente constrangedora, que havia se enganado a si mesma de maneira ainda mais constrangedora, que estava miserável, e provavelmente encontraria neste dia apenas o começo de sua miséria. Entender, compreender profundamente seu próprio coração, foi o primeiro esforço. A esse ponto dedicava-se todo o momento de lazer que as demandas de seu pai lhe permitiam, e cada momento de distração involuntária. Há quanto tempo o Sr. Knightley era tão querido para ela, como todos os sentimentos agora proclamavam que ele era. Quando começou a sua influência, uma influência tão grande, quando ele havia ocupado aquele lugar em seu afeto, que Frank Churchill ocupou por um breve período, ela olhou para trás, comparou os dois, comparou-os, como sempre os havia considerado, desde o momento em que o último se tornou conhecido por ela e como eles deveriam, a qualquer momento, ter sido comparados por ela, se tivesse, por alguma bendita felicidade, ocorrido a ela, fazer tal comparação, ela viu que nunca houve um tempo em que não considerasse o Sr. Knightley infinitamente superior, ou em que a consideração dele por ela não fosse infinitamente a mais preciosa. Ela percebeu que, ao se persuadir, ao fantasiar, ao agir de forma contrária, ela havia estado totalmente enganada, completamente ignorante de seu próprio coração, e, em suma, que ela nunca havia realmente se importado com Frank Churchill. Esta foi a conclusão da primeira série de reflexões. Este foi o conhecimento de si mesma, sobre a primeira questão de investigação, que ela alcançou, e sem demorar muito a chegá-lo. Ela estava profundamente indignada, envergonhada de toda a sensação, exceto aquela que lhe fora revelada seu afeto pelo Sr. Knightley. Toda outra parte de sua mente lhe parecia repugnante. Com uma vaidade insuportável, ela acreditava estar a par de todos os sentimentos de cada pessoa. Com uma arrogância imperdoável, pretendia organizar o destino de todos. Foi provado que ela estava universalmente enganada, e ela não tinha exatamente feito nada pois tinha causado mal. Ela trouxe mal a Harriet, a si mesma, e temia demais que também a Mr. Knightley. Se essa mais desigual de todas as conexões acontecesse, sobre ela deveria recair todo o reproche por tê-la iniciado, pois ela deveria acreditar que o afeto dele só existia por causa da consciência dele sobre Harriet, e mesmo que não fosse assim, ele jamais teria conhecido Harriet se não fosse pela sua tolice. Sr. Knightley e Harriet Smith era uma união capaz de ofuscar qualquer outra do tipo. O afeto de Frank Churchill e Jane Fairfax tornava-se comum, desgastado, trivial em comparação, não provocando surpresa, não apresentando disparidade,
não oferecendo nada a ser dito ou pensado. Sr. Knightley e Harriet Smith, tão elevado de parte dela, tão rebaixado da parte dele. Era horrível para Emma pensar em como isso deveria rebaixá-lo na opinião geral, prever os sorrisos, as troças, a diversão que provocaria às suas custas, a mortificação e o desdém de seu irmão, os mil inconvenientes para ele mesmo. Poderia ser, não, era impossível. E, mesmo assim, estava longe, muito longe de ser impossível. Era uma nova circunstância para um homem de habilidades extraordinárias ser cativado por poderes muito inferiores. Seria novo para alguém, talvez ocupado demais para buscar, ser o prêmio de uma garota que o procuraria. Seria novo para qualquer coisa neste mundo ser desigual, inconsistente, incongruente ou para o acaso e a circunstância, como causas secundárias, direcionarem o destino humano. Ah, se ela nunca tivesse apresentado a Harriet, se ela tivesse deixado onde deveria estar, e onde ele lhe disse que deveria estar, se ela não tivesse, com uma loucura que nenhuma língua poderia expressar, impedido que ela se casasse com um jovem irrepreensível que a teria feito feliz e respeitável na linha de vida a qual deveria pertencer, tudo teria sido seguro. Nenhuma dessas consequências terríveis teria acontecido. Como Harriet poderia alguma vez ter tido a presunção de levar seus pensamentos a Mr. Knightley? Como ela poderia ousar imaginar-se a escolhida de um homem assim até ter a certeza disso? Mas Harriet estava menos humilde, tinha menos escrúpulos do que antes. Sua inferioridade, seja de mente ou de situação, parecia pouco sentida. Ela tinha parecido mais consciente de que Mr. Elton estava se rebaixando ao se casar com ela do que agora parecia de Mr. Knightley. Não era isso também resultado dela mesma? Quem havia se dado ao trabalho de dar a Harriet noções de autoimportância senão ela própria? Quem senão ela mesma ensinara que devia se elevar se possível, e que suas reivindicações eram grandes para uma posição social elevada? Se Harriet, de humilde, se tornará vaidosa, isso também era obra sua. Capítulo 12. Até então, quando ela foi ameaçada pela perda disso, Emma nunca soubera quanto de sua felicidade dependia de ser a primeira com o Sr. Knightley, a primeira em interesse e afeto. Convencida de que era assim, e sentindo que era seu direito, ela desfrutara disso sem refletir, e somente no temor de ser suplantada, descobriu quão inexpressivelmente importante isso havia sido. Por muito, muito tempo, ela sentiu que tivera a primazia, pois, não tendo conexões femininas próprias dele, só havia Isabela, cujas reivindicações poderiam ser comparadas às suas, e ela sempre soubera exatamente até que ponto ele amava e estimava Isabela. Ela própria tivera a primazia com ele por muitos anos passados. Ela não tinha merecido muitas vezes fora negligente ou perversa, desdenhando seus conselhos, ou até mesmo se opondo a ele de propósito, insensível à metade de seus méritos, e brigando com ele porque ele não reconhece a sua avaliação falsa e insolente de si mesma, mas ainda assim, por apego familiar e costume, e por completa excelência de espírito, ele a amava, e cuidava dela desde menina, com a intenção de aprimorá-la, e com uma preocupação para que ela fizesse o que era certo, da qual nenhuma outra criatura participava. Apesar de todas as suas falhas, ela sabia que era querida por ele e poderia não dizer, muito querida. Quando, no entanto, se apresentavam as sugestões de esperança que, necessariamente, surgiriam aqui, ela não podia se permitir se entregar a elas. Harriet Smith poderia achar que não era indigno ser amada de forma peculiar, exclusiva e apaixonada pelo Sr. Knightley. Ela não podia se iludir com a ideia de seguir em seu afeto por ela. Ela receberá uma prova muito recente da imparcialidade dele. Quão chocado ele tinha ficado com seu comportamento em relação à senhorita Bates. Quão diretamente, quão fortemente ele havia se expressado para ela sobre o assunto. Não forte demais para a ofensa, mas muito, muito forte para vir de qualquer sentimento mais suave que não fosse justa retidão e boa vontade perspicaz. Ela não tinha esperança, nada que merecesse o nome de esperança, de que ele pudesse ter aquele tipo de afeição por ela que agora estava em questão, mas havia uma esperança, às vezes pequena, às vezes muito mais forte, de que Harriet pudesse ter se enganado e estar superestimando o carinho dele por ela, e ela devia desejá-lo, por ele não importando as consequências para si mesma. Apenas que ele permanecesse solteiro a vida toda. Se pudesse ter certeza disso, realmente, de que ele nunca se casaria, acreditava que ficaria perfeitamente satisfeita, e que ele apenas continuasse o mesmo Sr. Knightley para ela e seu pai, o mesmo Sr. Knightley para todo o mundo, que Dom Elliot Field não perdessem nenhum de seus preciosos momentos de amizade e confiança, e sua paz estaria completamente garantida. O casamento, na verdade, não servia para ela. Seria incompatível com o que ela devia ao pai e com o que sentia por ele. Nada deveria separá-la do pai. Ela não se casaria,
mesmo que fosse pedida em casamento pelo Sr. Knightley. Deve ser seu desejo ardente que Harriet possa ficar desapontada, e ela esperava que, quando pudesse vê-las juntas novamente, ao menos fosse capaz de determinar quais eram as chances disso acontecer, e ela deveria observá-las de agora em diante com a máxima atenção. E tão miseravelmente quanto até então havia compreendido mal até mesmo aquelas que estava vigiando, não sabia como admitir que pudesse estar cega aqui. Ele era esperado de volta a qualquer momento. O poder de observação logo seria concedido assustadoramente cedo, parecia, quando seus pensamentos estavam em um só rumo. Enquanto isso, ela resolveu não ver Harriet. Não faria bem a nenhuma das duas, não faria bem ao assunto, continuar falando sobre isso. Ela estava determinada a não se deixar convencer, enquanto pudesse duvidar, e ainda assim não tinha autoridade para se opor à confiança de Harriet. Conversar seria apenas para irritá-la, portanto, escreveu para ela, gentilmente, mas de forma decisiva, pedindo que, por enquanto, não viesse a Hartfield, reconhecendo ser sua convicção que qualquer continuidade da discussão confidencial sobre um assunto seria melhor evitar, e esperando que, se alguns dias se passassem antes de se encontrarem novamente, exceto na companhia de outros, ela só se opunha a um tete-a-tete, pudessem agir como se tivessem esquecido a conversa de ontem. Harriet acatou, aprovou e ficou agradecida. Este ponto acabará de ser combinado, quando uma visitante chegou para arrancar um pouco os pensamentos de Emma de um único assunto que os havia absorvido, dormindo ou acordada, nas últimas 24 horas, a Sra. Weston, que havia ido visitar sua futura nora, e passou por Hartfield no caminho de volta para casa, quase tanto por dever para com Emma quanto por prazer próprio, para relatar todos os detalhes de um encontro tão interessante. O Sr. Weston a havia acompanhado até a casa da Sra. Bates, e desempenhado sua parte desta atenção essencial de forma muito elegante, mas ela, tendo então conseguido que a Srta. Fairfax se juntasse a ela para um passeio, agora retornava com muito mais para contar, e muito mais para contar com satisfação, do que um quarto de hora passado na sala de visitas da Sra. Bates, com todo o peso de sentimentos constrangedores, poderia ter proporcionado. Emma tinha um pouco de curiosidade, e ela aproveitou ao máximo enquanto sua amiga contava. A Sra. Weston tinha partido para fazer a visita com bastante agitação, e, em primeiro lugar, tinha desejado não ir de todo naquele momento, querendo apenas ser autorizada a escrever para a Srta. Fairfax, e adiar essa visita cerimoniosa até que um pouco de tempo tivesse passado e o Sr. Church pudesse se reconciliar com a divulgação do noivado, pois, considerando tudo, ela achava que tal visita não poderia ser feita sem dar origem a comentários, mas o Sr. Weston pensava de forma diferente. Ele estava extremamente ansioso para demonstrar sua aprovação à Srta. Fairfax e sua família, e não acreditava que pudesse surgir qualquer suspeita a respeito, ou, se surgisse, que isso tivesse alguma importância, pois, essas coisas, observava ele, sempre se espalham. Emma sorriu e sentiu que o Sr. Weston tinha toda a razão ao dizer isso. Eles haviam partido. Em resumo e grande tinha sido a evidente aflição e confusão da senhora. Ela mal conseguia falar uma palavra, e cada olhar e ação mostrava o quanto sofria por consciência. A tranquila e sincera satisfação da senhora idosa, e o deleite arrebatador de sua filha, que se mostrava até demasiado alegre para falar como de costume, haviam sido uma cena gratificante, embora quase comovente. Ambas eram tão verdadeiramente respeitáveis em sua felicidade, tão desinteressadas em cada sensação, pensavam tanto em Jane, tanto em todo, e tão pouco em si mesmas, que todo o sentimento de bondade se manifestava em seu favor. A recente doença da Srta. Fairfax oferecerá uma desculpa justa para que a Sra. Weston a convidasse para um passeio. Ela havia se retraído e recusado no início, mas, ao ser pressionada, cedeu, e ao longo do passeio, a Sra. Weston, com incentivo gentil, conseguiu vencer grande parte de seu constrangimento, fazendo com que ela conversasse sobre o assunto importante. Pedidos de desculpas por seu silêncio aparentemente ingrato na primeira recepção, e as mais calorosas expressões de gratidão que ela sempre sentia por si mesma, e pelo Sr. Weston, precisariam necessariamente abrir o assunto, mas, quando essas manifestações foram colocadas de lado, conversaram bastante sobre o estado presente e futuro do noivado. A Sra. Weston estava convencida de que tal conversa devia ser o maior alívio para sua companheira, presa dentro de sua própria mente como tudo havia estado por tanto tempo, e ficou muito satisfeita com tudo o que ela tinha dito sobre o assunto. Sobre a miséria do que ela sofreu, durante o ocultamento de tantos meses, continuou a Sra. Weston. Ela estava enérgica. Esta foi uma de suas expressões. Não direi que, desde que entrei no compromisso, não tive alguns momentos felizes, mas posso dizer que nunca conheci a bênção de uma hora tranquila. E o lábio trêmulo, Emma, que proferiu isso,
Era uma confirmação do que eu sentia em meu coração. Coitada, disse Emma. Então ela se considera errada por ter consentido com um compromisso privado. Errado, ninguém, acredito eu, pode culpá-la mais do que ela mesma está disposta a se culpar. A consequência, disse ela, tem sido um estado de sofrimento perpétuo para mim, e assim deve ser. Mas depois de todo o castigo que a má conduta pode trazer, ainda assim não deixa de ser má conduta. A dor não é expiação. Eu nunca posso ser inocente. Tenho agido contra todo o meu senso de justiça, e a sorte inesperada que tudo tomou, e a bondade que estou recebendo agora, é o que minha consciência me diz que não deveria ser. Não imagine, madame, continuou ela, que foi ensinada de forma errada. Não deixe que qualquer reflexão recaia sobre os princípios ou cuidado dos amigos que me criaram. O erro foi todo meu, e asseguro-lhe que, com toda a desculpa que as circunstâncias atuais possam parecer oferecer, ainda assim recearei tornar a história conhecida pelo coronel Campbell. Pobre garota, disse Emma vivamente. Então ela o ama excessivamente, suponho. Deve ter sido apenas por apego que ela pôde se deixar levar a formar o noivado. Seu afeto deve ter dominado seu julgamento. Sim, não tenho dúvidas de que ela seja extremamente apegada a ele. Receio, respondeu Emma, suspirando, que eu muitas vezes deva ter contribuído para torná-la infeliz. Do seu lado, meu amor, foi feito de forma muito inocente, mas ela provavelmente tinha algo disso em mente, ao aludir aos mal-entendidos dos quais ele nos dera indícios antes. Uma consequência natural do mal em que ela se envolveu, disse ela, foi torná-la irrazoável. A consciência de ter feito algo errado a expôs a mil inquietações, e a tornou crítica e irritável a tal ponto que deve ter sido foi difícil para ele suportar. Não fiz as concessões, disse ela, que deveria ter feito, pelo seu temperamento e espírito, seu espírito encantador e aquela alegria, aquela disposição brincalhona, que, em qualquer outra circunstância, tenho certeza, teria sido tão constantemente cativante para mim quanto foi no início. Ela então começou a falar de você e da grande bondade que lhe demonstrou durante sua doença, e com uma corada que me mostrou como tudo estava relacionado, pediu-me, sempre que eu tivesse oportunidade, para agradecê-lo. Não poderia agradecê-lo o suficiente por cada desejo e cada esforço para fazer-lhe bem. Ela percebeu que você nunca receberá um reconhecimento adequado da parte dela. Se eu não a conhecesse feliz agora, disse Emma, seriamente, o que, apesar de todo o pequeno obstáculo de sua consciência escrupulosa, ela certamente deve ser, eu não suportaria esses agradecimentos, pois, ó, senhora Weston, se houvesse um relatório detalhado do mal e do bem que fiz à senhorita Fairfax, bem, contendo-se e tentando ser mais animada, tudo isso deve ser esquecido. Você é muito gentil por me trazer esses detalhes interessantes. Eles a mostram da melhor maneira. Tenho certeza de que ela é muito boa e espero que seja muito feliz. É justo que a fortuna esteja a favor dele, pois penso que o mérito será todo dela. Tal conclusão não poderia ficar sem resposta por parte da senhora Weston. Ela pensava bem de Frank em quase todos os aspectos, e o que era mais, ela o amava muito. E sua defesa, portanto, era sincera. Ela falava com grande razão e, pelo menos, com igual afeto, mas tinha coisas demais para insistir na atenção de Emma. Logo ela se perdeu em Brunswick Square ou em Donwell, esqueceu-se de tentar ouvir, e quando a senhora Weston terminou com ainda não recebemos a carta pela qual estamos tão ansiosas, você sabe, mas espero que chegue em breve. Ela precisou fazer uma pausa antes de responder, e finalmente teve que responder aleatoriamente, antes que pudesse se lembrar de qual carta exatamente. Estavam tão ansiosas para receber. Está bem, minha Emma? Foi a pergunta de despedida da senhora Weston. Oh, perfeitamente. Eu estou sempre bem, sabe. Certifique-se de me informar sobre a carta o mais rápido possível. As comunicações da senhora Weston forneceram a Emma mais material para reflexões desagradáveis, ao aumentar sua estima e compaixão, além de sua sensação de injustiça passada para com a senhorita Fairfax. Ela se arrependeu amargamente de não ter procurado uma amizade mais próxima com ela, e corou pelos sentimentos invejosos que certamente haviam sido, de alguma forma, a causa. Se tivesse seguido os conhecidos desejos do Sr. Knightley, dedicando à senhorita Fairfax a atenção que de fato lhe era devida, se tivesse tentado conhecê-la melhor, se tivesse feito sua parte para estabelecer intimidade, se tivesse se empenhado em encontrar uma amiga ali, em vez de em Harriet Smith, provavelmente teria sido poupada de toda a dor que agora a aflige. Nascimento, habilidades e educação tinham marcado igualmente uma como associada para ela, a ser recebida com gratidão, e a outra quem era ela, supondo mesmo que nunca tivessem se tornado amigas íntimas, que ela nunca tivesse sido admitida na confiança de Miss Fairfax sobre este assunto importante, o que era mais provável ainda assim, ao conhecê-la como deveria, e como poderia.
ela teria sido preservada das abomináveis suspeitas de um apego impróprio a Mr. Dickinson, que ela não apenas havia tão tola e futilmente criado e nutrido por si mesma, mas também cometido o imperdoável de compartilhar, uma ideia que ela temia muito que tivesse se tornado um motivo de angústia significativa para a delicadeza dos sentimentos de Jane, pela leveza ou descuido de Frank Churchill. De todas as fontes de mal que cercavam a primeira, desde sua chegada a Egbury, ela estava convencida de que ela mesma devia ter sido a pior. Ela devia ter sido uma inimiga perpétua. Eles nunca poderiam ter estado os três juntos, sem que ela tivesse perturbado a paz de Jane Fairfax em milhares de ocasiões, e em Box Hill, talvez, tenha sido a agonia de uma mente que não podia suportar mais. A noite desse dia foi muito longa e melancólica em Hartfield. O tempo contribuiu com o que pôde de tristeza. Começou uma chuva fria e tempestuosa, e nada de julho aparecia além das árvores e arbustos, que o vento estava despindo, e do comprimento do dia, que apenas tornava tais cenas cruéis visíveis por mais tempo. O tempo afetava o Sr. Vaudouse, e ele só podia ser mantido razoavelmente confortável com a atenção quase constante da parte de sua filha e por esforços que antes nunca lhe tinham custado nem metade disso. Isso a fez lembrar-se do seu primeiro tete-a-tete desolado, na noite do dia do casamento da Sra. Weston, mas o Sr. Knightley havia chegado então, logo após o chá, e dissipado todo o pensamento melancólico. Ai de nós! Tais provas deliciosas da atração de Hartfield, como aquelas visitas transmitiam, poderiam em breve acabar. O retrato que ela havia feito então das privações do inverno próximo mostrou-se incorreto. Nenhum amigo os havia abandonado, nenhum prazer se perderá. Mas ela temia que seus atuais pressentimentos não encontrassem uma contradição semelhante. A perspectiva diante dela agora era ameaçadora a um grau que não podia ser totalmente dissipado, que talvez nem mesmo parcialmente se iluminasse. Se tudo acontecesse que pudesse acontecer entre o círculo de seus amigos, Hartfield estaria comparativamente deserta, e ela ficaria para animar seu pai apenas com o espírito de uma felicidade arruinada. A criança que nasceria em Randalls devia ser um laço ainda mais querido lá do que ela própria, e o coração e o tempo da Sra. Weston seriam ocupados por isso. Eles a perderiam, e provavelmente, em grande medida, também o marido dela. O Frank Churchill não retornaria mais entre eles, e era razoável supor que a senhorita Fairfax logo deixaria de pertencer a Egbury. Eles se casariam e se estabeleceriam em Scombe ou nas redondezas. Todos os que eram bons se afastariam. E se, a essas perdas, fosse somada a perda de Donwell, o que restaria de sociedade alegre ou racional ao alcance deles? O Sr. Knightley não viriam mais ali para seu conforto noturno, não mais entrando a qualquer hora, como se estivesse sempre disposto a trocar seu próprio lar pelo deles. Como isso poderia ser suportado? E se ele se perdesse para eles por causa de Harriet? Se daqui em diante fosse pensado como encontrando na companhia de Harriet tudo o que desejava, se Harriet fosse a escolhida, a primeira, a mais querida, a amiga, a esposa da qual ele esperava todas as melhores bênçãos da existência, o que poderia aumentar a miséria de Emma senão a reflexão, nunca distante de sua mente, de que tudo havia sido obra sua? Quando se tratava de um momento como este, ela não conseguia evitar um sobressalto, ou um suspiro profundo, ou mesmo andar pelo quarto por alguns segundos, e a única fonte de onde se podia extrair algo como consolo ou compostura estava na resolução de sua própria conduta melhor, e na esperança de que, por mais inferior em ânimo e alegria que pudesse ser o inverno seguinte todos os futuros da sua vida em comparação ao passado, ainda assim a encontraria mais racional, mais conhecedora de si mesma, e a deixaria com menos arrependimentos quando se fosse. Capítulo 13. O tempo continuou praticamente o mesmo durante toda a manhã seguinte, e a mesma solidão, e a mesma melancolia pareciam reinar em Hartfield, mas a tarde clareou. O vento mudou para uma direção mais suave, as nuvens foram levadas, o sol apareceu, era verão invamente. Com toda a empolgação que uma transição dessas proporciona, Emma resolveu sair de casa o mais rápido possível. Jamais a visão, o cheiro, a sensação da natureza, tranquila, quente e brilhante após uma tempestade, haviam sido tão atraentes para ela. Ela ansiava pela serenidade que eles poderiam gradualmente trazer, e quando o Sr. Perry entrou logo após o almoço, com uma hora livre para dedicar a seu pai, ela não perdeu tempo em correr para o arbusto. Lá, com o ânimo renovado e os pensamentos um pouco aliviados, ela dera alguns passos, quando viu o Sr. Knightley passando pela porta do jardim se aproximando dela. Foi a primeira indicação de que ele havia retornado de Londres. Ela estivera pensando nele um instante antes, incontestavelmente a 16 milhas de distância, e havia tempo apenas para o mais rápido arranjo da mente. Ela precisava estar composta e calma. Em meio minuto, já estavam juntos. Os como vai, foram tranquilos e contidos de ambos os lados. Ela perguntou sobre seus amigos em comum. Todos estavam bem, quando ele os havia deixado,
Apenas naquela manhã, ele deve ter tido uma cavalgada molhada, e sim, ela descobriu que ele pretendia caminhar com ela. Ele havia acabado de dar uma olhada na sala de jantar, e como não era chamado lá, preferiu ficar ao ar livre. Ela achava que ele não parecia nem falava de maneira alegre, e a primeira causa possível para isso, sugerida por seus receios, era que ele talvez tivesse compartilhado seus planos com o irmão e estivesse magoado com a forma como eles foram recebidos. Eles caminharam juntos. Ele estava em silêncio. Ela achava que ele a observava com frequência e tentava ver seu rosto mais de perto do que ela achava apropriado. E essa crença gerou outro temor. Talvez ele quisesse falar com ela sobre seu afeto por Harriet. Talvez estivesse esperando um incentivo para começar. Ela não podia, não se sentia capaz de abrir caminho para tal assunto. Ele teria que fazer tudo sozinho. Ainda assim, ela não suportava esse silêncio. Com ele, era mais do que estranho. Ela pensou, decidiu, e tentando sorrir, começou. Você tem algumas novidades para ouvir agora que voltou, que vão te surpreender. Tenho, disse ele calmamente, olhando para ela. De que natureza? Oh, da melhor natureza do mundo, um casamento. Depois de esperar um momento, como se quisesse se certificar de que ela não pretendia dizer mais nada, ele respondeu: se você quer dizer a senhorita Fairfax e Frank Churchill, eu já ouvi isso. Como é possível? Exclamou Emma, voltando suas bochechas coradas para ele, pois, enquanto falava, ocorreu-lhe que ele poderia ter ido à casa da senhora Goddard no caminho. Recebi algumas linhas sobre assuntos paroquiais do Sr. Weston esta manhã, e no final delas ele me deu um breve relato do que havia acontecido. Emma ficou bastante aliviada e pôde, logo em seguida, dizer, com um pouco mais de compostura: provavelmente você ficou menos surpreso do que qualquer um de nós, pois já tinha suas suspeitas. Não esqueci que uma vez tentou me dar um aviso. Gostaria de ter prestado atenção nele, mas com a voz trêmula e um suspiro pesado, parece que fui destinada à cegueira. Por um momento ou dois nada foi dito, e ela não suspeitava de ter despertado qualquer interesse particular, até que sentiu seu braço entrelaçado ao dele, pressionado contra seu coração, e ouviu dizendo, em um tom de grande sensibilidade, falando baixo: o tempo, minha querida Emma, o tempo curará a ferida. Seu próprio senso excepcional, seus esforços pelo bem de seu pai, sei que você não permitirá a si mesmo a ponto. Seu braço foi pressionado novamente, enquanto ele acrescentava, num tom mais quebrado e contido, os sentimentos da amizade mais calorosa, indignação, abominável patife, e em um tom mais alto e firme, concluiu com: ele logo se irá. Eles logo estarão em Yorkshire. Lamento por ela. Ela merece um destino melhor. Emma compreendeu. E assim que pôde se recuperar da agitação de prazer, despertada por tal consideração carinhosa, respondeu: você é muito gentil, mas está enganado e eu preciso corrigir você. Não estou necessitado desse tipo de compaixão. Minha cegueira quanto ao que estava acontecendo me levou a agir em relação a eles de uma maneira da qual sempre terei vergonha. E fui muito tolo ao ser tentado a dizer e fazer muitas coisas que podem muito bem me deixar sujeito a conjecturas desagradáveis, mas não tenho outro motivo para me arrepender de não ter sabido do segredo mais cedo. Emma, exclamou, olhando-a ansiosamente, é mesmo você? Mas se contendo, não, eu te entendo, perdoe-me, fico contente que você possa dizer nem que seja isso, e ele não é, de fato, motivo de arrependimento, e espero que não demore muito antes que isso se torne o reconhecimento de algo além da sua razão. Felizmente, seus sentimentos não se entrelaçarão mais, confesso que jamais, pelos seus modos, pude ter certeza do grau do que você sentia, só podia ter certeza de que havia uma preferência, e uma preferência que nunca acreditei que ele merecesse. Ele é uma desonra ao nome de homem. E será que essa doce jovem vai ser recompensada com ele? Jane, você será uma criatura miserável. Sr. Knightley, disse Emma, tentando ser animada, mas realmente confusa. Estou em uma situação muito extraordinária. Não posso deixar que continue em seu engano, e ainda assim, talvez, já que meus modos deram tal impressão, eu tenha tanto motivo para me envergonhar em confessar que nunca estive verdadeiramente apegada à pessoa de que estamos falando, quanto seria natural para uma mulher sentir ao confessar exatamente o contrário. Mas nunca estive. Ele ouviu em completo silêncio. Ela queria que ele falasse, mas ele não o fez. Ela supôs que deveria dizer mais antes de ter direito à sua clemência, mas era um caso difícil ter que ainda se rebaixar em sua opinião. No entanto, ela continuou: tenho muito pouco a dizer sobre a minha própria conduta. Fui tentada por suas atenções e permite-me parecer agradada. Uma velha história. Provavelmente um caso comum, e nada além do que aconteceu com centenas do meu sexo antes. E ainda assim, pode não ser mais desculpável em alguém que se apresenta, como eu,
como dotada de entendimento. Muitas circunstâncias ajudaram a tentação. Ele era filho do Sr. Weston, estava constantemente aqui, sempre o achei muito agradável, e em resumo, por mais que eu tente inflar as causas de maneira engenhosa, todas acabam se concentrando nisso. Minha vaidade foi lisonjeada, e permite suas atenções. Ultimamente, contudo, por algum tempo, de fato não imaginei que elas significassem nada, e achei que fosse um hábito, um truque, nada que exigisse seriedade da minha parte. Ele se impôs sobre mim, mas não me prejudicou. Eu nunca estive apegada a ele, e agora consigo compreender razoavelmente seu comportamento. Ele nunca quis me aproximar a ele. Foi apenas um disfarce para esconder sua situação real com outra pessoa. Seu objetivo era enganar todos ao seu redor, e ninguém, estou certa, poderia estar mais efetivamente enganado do que eu, exceto que eu não estava enganada. Foi minha boa sorte. Em resumo, de alguma forma eu estava segura dele. Ela esperava por uma resposta ali, por algumas palavras que dissessem que sua conduta era, pelo menos, compreensível, mas ele permaneceu em silêncio, e, ao que ela podia julgar, profundamente pensativo. Por fim, e com um tom relativamente habitual, ele disse: Nunca tive uma opinião elevada de Frank Churchill. Posso, no entanto, supor que talvez o tenha subestimado. Meu conhecimento sobre ele tem sido apenas superficial, e mesmo que eu não o tenha subestimado até agora, ele ainda pode se sair bem. Com uma mulher assim, ele tem uma chance. Não tenho motivo para desejar-lhe mal, por essa razão, cuja felicidade estará ligada ao bom caráter e conduta dele. Certamente desejarei que tudo lhe corra bem. Não tenho dúvidas de que serão felizes juntos, disse Emma. Acredito que ambos são muito, e de forma sincera, apegados um ao outro. Ele é um homem extremamente afortunado, respondeu o Sr. Knightley, com energia. Tão cedo na vida, com 23 anos, uma idade em que, se um homem escolhe uma esposa, geralmente escolhe mal. Com 23 anos já ter conquistado tal prêmio. Que anos de felicidade esse homem, em toda a previsão humana, tem pela frente, assegurado do amor de uma mulher assim, um amor desinteressado, pois o caráter de Jane Fairfax atesta sua desinteressada afeição, tudo a seu favor. Igualdade de situação, quero dizer, no que se refere à sociedade, e todos os hábitos e modos que são importantes, igualdade em todos os aspectos, exceto um, e esse único, já que a pureza de seu coração não pode ser duvidada, só irá aumentar sua felicidade, pois será dele repartir as únicas vantagens que ela deseja. Um homem sempre desejaria dar a uma mulher um lar melhor do que aquele de que ele a tira, e aquele que pode fazê-lo, onde não há dúvida de seu afeto, deve, eu acho, ser o mais feliz dos mortais. Frank Churchill é, de fato, o favorito da sorte. Tudo dá certo para ele. Ele conhece uma jovem em um local de veraneio, conquista seu afeto, não consegue sequer cancá-la com tratamento negligente, e se ele e toda a sua família procurassem pelo mundo uma esposa perfeita para ele, não poderiam encontrar alguém superior. Sua tia está no caminho, sua tia morre, e ele só precisa falar. Seus amigos estão ansiosos para promover sua felicidade, e ele tratou todos mal, e todos estão encantados em perdoá-lo, e ele é realmente um homem afortunado. Você fala como se o invejasse, e eu invejo. Sim, Emma, sob um aspecto. Ele é o objeto da minha inveja. Emma não pôde dizer mais nada. Parecia que estavam a meio de uma frase sobre Harriet, e seu sentimento imediato foi desviar o assunto. Se possível, ela traçou seu plano. Falaria de algo totalmente diferente das crianças na Brunswick Square, e esperava apenas por um momento para começar, quando o Sr. Knightley a surpreendeu, dizendo: Você não vai me perguntar qual é o sentido da inveja. Vejo que está determinada a não ter curiosidade. Você é sábia, mas eu não posso ser sábio. Emma, devo lhe contar o que você não vai perguntar, embora eu possa desejar que não tivesse sido dito no instante seguinte. Ah, então, não diga, não diga, exclamou ela ansiosamente. Tome um pouco de tempo, pense, não se comprometa. Obrigado, disse ele, com um sotaque de profunda mortificação, e nenhuma outra sílaba se seguiu. Emma não podia suportar causar-lhe dor. Ele queria confiar-lhe algo, talvez consultá-la custasse o que custasse. Ela ouviria. Ela poderia ajudar a sua resolução, ou reconciliá-lo com ela, poderia dar o justo elogio a Harriet, ou lembrá-lo de sua própria independência, libertá-lo daquele estado de indecisão, que devia ser mais intolerável do que qualquer alternativa para uma mente como a dele. Eles haviam chegado à casa. Você vai entrar? Presumo, disse ele. Não, respondeu Emma, confirmando-se pelo modo deprimido com que ainda falava. Eu gostaria de dar mais uma volta. O Sr. Perry não foi embora, e, após caminhar alguns passos, ela acrescentou: Eu o interrompi de forma indelicada. Há pouco, Sr. Knightley, e receio, causei-lhe dor. Mas se você quiser falar abertamente comigo como amigo, ou pedir minha opinião sobre qualquer coisa que você esteja planejando como amigo,
De fato, você pode me comandar. Eu ouvirei o que quiser. Eu lhe direi exatamente o que penso. Como amigo, repetiu o Sr. Knightley. Emma, receio que essa seja uma palavra não. Não tenho desejo, espere. Sim, porque deveria hesitar. Já fui longe demais para me conter. Emma, aceito sua oferta por mais extraordinário que pareça. Aceito-a. E me refiro a você como amiga. Diga-me, então. Não tenho nenhuma chance de sucesso. Ele parou em sua intensidade para encarar a pergunta, e a expressão de seus olhos a dominou. Minha querida Emma, disse ele, pois querida você sempre será, seja qual for o resultado desta conversa desta hora. Minha mais querida, mais amada Emma, diga-me agora mesmo. Diga não. Se for para dizer, ela realmente não podia dizer nada. Você está em silêncio, ele exclamou, com grande animação, absolutamente em silêncio. No momento, não peço mais nada. Emma estava quase pronta para desmoronar devido à agitação daquele momento. O medo de ser despertada do sonho mais feliz talvez fosse o sentimento mais forte. Eu não sei fazer discursos. Emma, ele logo retomou, e em um tom de ternura tão sincera, decidido e compreensível que era razoavelmente convincente. Se eu amasse menos, talvez pudesse falar mais sobre isso. Mas você sabe como eu sou. Você não ouve nada além da verdade de mim. Eu a critiquei. Dei sermões. E você suportou como nenhuma outra mulher na Inglaterra teria suportado. Suporte também agora as verdades que eu gostaria de lhe contar, querida Emma. Assim como suportou as anteriores. O modo, talvez, possa ter tão pouco a recomendá-las. Deus sabe. Eu fui um amante muito medíocre, mas você me entende, sim, veja. Você entende meus sentimentos, e os retribuirá, se puder. No momento, peço apenas ouvir, uma vez, ouvir sua voz. Enquanto ele falava, a mente de Emma estava extremamente ocupada, e com toda a maravilhosa velocidade de pensamento, havia sido capaz, e ainda assim sem perder uma palavra, de captar e compreender a verdade exata de tudo, de ver que as esperanças de Harriet tinham sido completamente infundadas, um erro, uma ilusão, tão completa quanto qualquer uma das suas próprias, que Harriet não era nada, que ela própria era tudo, que o que ela havia dito em relação a Harriet tinha sido tudo interpretado como a expressão de seus próprios sentimentos, e que sua agitação, suas dúvidas, sua relutância, seu desânimo, tinham sido todos recebidos como desânimo vindo dela mesma. E não apenas havia tempo para essas convicções, com todo o brilho da felicidade que as acompanhava, havia também tempo para se alegrar por o segredo de Harriet não ter sido descoberto por ela, e para decidir que não precisava, e não deveria, ser revelado. Era todo o serviço que ela agora podia prestar à sua pobre amiga, pois quanto a qualquer heroísmo de sentimento que a tivesse levado a implorar que ele transferisse seu afeto de si mesma para Harriet, infinitamente mais digna das duas, ou mesmo a mais simples sublimidade de resolver recusá-lo de uma vez por todas, sem fornecer qualquer motivo, porque ele não poderia se casar com ambas. Emma não tinha. Ela sentia por Harriet, com dor e com arrependimento, mas nenhum impulso de generosidade desmedida, opondo-se a tudo que poderia ser provável ou razoável, atravessava sua mente. Ela havia levado sua amiga para o caminho errado, e isso seria uma repreensão para ela para sempre, mas seu julgamento era tão firme quanto seus sentimentos, e tão sólido como sempre fora, ao reprovar qualquer aliança desse tipo para ele, como algo muito desigual e degradante. Seu caminho estava claro, embora não fosse totalmente suave, e ela então falou, ao ser tão solicitada, o que ela disse, exatamente o que devia, é claro. Uma dama sempre faz isso. Ela disse o suficiente para mostrar que não havia necessidade de desesperança, e para convidá-lo a falar mais por si mesmo. Ele havia desesperado em um período, havia recebido tal instrução de cautela e silêncio, que por um tempo esmagou toda esperança. Ela começará por se recusar a ouvi-lo. A mudança talvez tenha sido um tanto repentina. Sua proposta de dar mais uma volta, de retomar a conversa que acabará de encerrar, poderia ser um pouco extraordinária. Ela sentia inconsistência. Mas o Sr. Knightley foi tão cortês a ponto de tolerá-la e não buscar mais explicações. Raramente, muito raramente, a verdade completa pertence a qualquer revelação humana. Raramente pode acontecer que algo não esteja um pouco disfarçado, ou um pouco errado, mas onde, como neste caso, embora a conduta esteja equivocada, os sentimentos não estão. Isso pode não ser muito relevante. O Sr. Knightley não poderia atribuir a Emma um coração mais complacente do que ela possuía, nem um coração mais disposto a aceitar o dele. Ele, de fato, nunca suspeitou de sua própria influência. Ele a havia seguido até o arbusto sem intenção de usá-la. Ele tinha vindo, preocupado em ver como ela lidaria com o noivado de Frank Churchill, sem qualquer interesse próprio, sem objetivo algum, apenas com a intenção de, se ela lhe desse oportunidade,
confortá-la ou aconselhá-la. O resto fora obra do momento, o efeito imediato do que ouvia sobre seus sentimentos. A deliciosa certeza de sua total indiferença por Frank Churchill, de ter um coração completamente desligado dele, havia dado origem à esperança de que, com o tempo, ele próprio pudesse conquistar seu afeto, mas não era uma esperança imediata a ele apenas, no momento em que a ânsia superava o juízo, aspirava ouvir que ela não proibia sua tentativa de envolvê-la. As esperanças superiores que gradualmente se abriam eram ainda mais encantadoras. O afeto que ele vinha pedindo permissão para criar, se pudesse, já era seu, em meia hora. Ele havia passado de um estado de espírito totalmente angustiado para algo tão próximo da felicidade perfeita que não podia ter outro nome. Sua mudança foi igual, essa meia hora havia dado a cada um a mesma preciosa certeza de ser amado. Havia eliminado de cada um o mesmo grau de ignorância, ciúme ou desconfiança, da parte dele. Havia um ciúme de longa data, velho desde a chegada, ou até a expectativa, de Frank Churchill, e ele estivera apaixonado por Emma e com ciúmes de Frank Churchill desde mais ou menos o mesmo período, um sentimento provavelmente tendo esclarecido o outro. Foi seu ciúme de Frank Churchill que o levou a sair do campo. O passeio a Box Hill havia decidido sua ida. Ele se pouparia de testemunhar vivamente tais atenções permitidas e encorajadas. Ele havia ido para aprender a ser indiferente, mas ele havia ido ao lugar errado. Havia felicidade doméstica demais na casa de seu irmão. A mulher tinha uma forma demasiado amável nela. Isabela era muito parecida com Emma, diferindo apenas naquelas inferioridades marcantes, que sempre faziam a outra se destacar diante dele, pois muito ainda precisava ser feito, mesmo que seu tempo tivesse sido maior. No entanto, ele permaneceu firme, dia após dia, até que a correspondência desta manhã trouxe a história de Jane Fairfax. Então, com a alegria que deve ser sentida, sim, que ele não hesitou em sentir, nunca tendo acreditado que Frank Churchill fosse de fato digno de Emma, havia tanta solicitude apaixonada, tanta ansiedade aguda por ela, que ele não pôde permanecer por mais tempo. Ele tinha voltado para casa a cavalo na chuva, e subira direto depois do jantar, para ver como essa criatura mais doce e melhor de todas, sem defeitos apesar de todos os seus erros, lidava com a descoberta. Ele a havia encontrado agitada e triste. Frank Churchill era um vilão. Ele a ouviu declarar que nunca o havia amado. O caráter de Frank Churchill não era desesperado. Ela era sua própria Emma, em palavras e gestos, quando voltaram para casa, e se ele pudesse ter pensado em Frank Churchill naquele momento, poderia tê-lo considerado um sujeito muito bom. Capítulo 14. Que sentimentos completamente diferentes Emma levou de volta para casa em comparação aos que havia trazido consigo. Ela até então apenas ousava esperar um pequeno alívio do sofrimento, agora estava em uma deliciosa agitação de felicidade, e uma felicidade que, além disso, ela acreditava que ainda seria maior quando a agitação passasse. Eles se sentaram para o chá, o mesmo grupo ao redor da mesma mesa. Quantas vezes já haviam se reunido, e quantas vezes seus olhos haviam caído sobre os mesmos arbustos no gramado, observando o mesmo belo efeito do sol poente, mas nunca em tal estado de ânimo, nunca nada parecido, e foi com dificuldade que ela conseguiu reunir o suficiente de sua habitual personalidade para ser a anfitriã atenciosa, ou mesmo a filha atenciosa. O pobre Sr. Woodhouse suspeitava muito pouco do que estava se tramando contra ele no coração daquele homem que ele acolhia com tanta cordialidade, e com tanta ansiedade esperava que não tivesse se resfriado durante o passeio. Se ele pudesse ver o coração, teria se importado muito pouco com os pulmões, mas, sem a menor ideia do mal iminente, sem a menor percepção de qualquer coisa extraordinária nas aparências ou nos modos de ambos, ele lhes repetiu confortavelmente todas as notícias que receberá do Sr. Perry e continuou a falar com grande satisfação pessoal, totalmente sem suspeitar do que eles poderiam ter lhe contado em troca. Enquanto o Sr. Knightley permanece com eles, a febre de Emma continuava, mas quando ele se foi, ela começou a ficar um pouco mais tranquila e contida, e ao longo da noite sem sono, que era o preço por uma noite daquelas, ela encontrou um ou dois pontos tão sérios para considerar, que a fizeram sentir que até mesmo a sua felicidade devia ter algum defeito. Seu pai e Harriet. Ela não conseguia ficar sozinha sem sentir todo o peso de suas reivindicações separadas, e como garantir o conforto de ambos ao máximo, era a questão. Com relação a seu pai, essa era uma questão de resposta rápida. Ela ainda mal sabia o que o Sr. Knightley pediria, mas um diálogo muito breve com seu próprio coração produziu a resolução mais solene de nunca abandonar seu pai. Ela até chorou com a ideia, como um pecado de pensamento. Enquanto ele vivia, isso devia ser apenas um noivado, mas ela se iludia, achando que, se desprovido do perigo de afastá-la, poderia tornar-se uma fonte de conforto para ele. Como fazer o máximo possível por Harriet era uma decisão mais difícil,
como poupá-la de qualquer dor desnecessária, como fazer qualquer possível reparação a ela, como parecer menos sua inimiga. Sobre esses assuntos, sua perplexidade e angústia eram muito grandes e sua mente tinha que passar, repetidas vezes, por cada reprovação amarga e arrependimento doloroso que já haviam cercado. Ela só pôde decidir, finalmente, que ainda evitaria um encontro com ela, e comunicaria tudo o que precisasse ser dito por carta, que seria incomensuravelmente desejável tê-la afastada de Guguri por um tempo neste momento, e entregando-se a mais um plano quase decidiu que poderia ser viável conseguir um convite para ela para Brunswick Square. Isabela ficou satisfeita com Harriet, e algumas semanas passadas em Londres deveriam trazer-lhe algum divertimento. Ela não achava que fosse da natureza de Harriet escapar de ser beneficiada pela novidade e variedade, pelas ruas, pelas lojas e pelas crianças. De qualquer forma, seria uma prova de atenção e gentileza da parte dela, de quem tudo se esperava, uma separação por enquanto, um adiamento do dia do infortúnio, quando todos teriam de estar juntos novamente. Ela se levantou cedo e escreveu sua carta para Harriet, uma ocupação que a deixou tão séria, quase triste, que o Sr. Knightley, ao ir até Hatfield para o café da manhã, não chegou cedo demais, e meia hora roubada depois para revisar o mesmo assunto com ele, literalmente e figurativamente, foi bastante necessária para restituir-lhe uma parcela adequada da felicidade da noite anterior. Ele não a havia deixado por muito tempo, de modo algum tempo suficiente para que ela tivesse a menor inclinação de pensar em outra pessoa. Quando uma carta lhe foi entregue de Randalls, uma carta muito grossa, ela imaginou o que deveria conter, e lamentou a necessidade de lê-la. Ela agora estava em perfeita caridade com Frank Churchill, não queria explicações, queria apenas guardar seus pensamentos para si mesma, e quanto a entender qualquer coisa que ele escrevesse, tinha certeza de que era incapaz disso. No entanto, era preciso passar por ela. Ela abriu o envelope, era realmente assim uma nota da Sra. Weston para ela mesma, precedendo a carta de Frank para a Sra. Weston. É com o maior prazer, minha querida Emma, que lhe envio o anexo. Sei da justa apreciação que você fará dele e quase não tenho dúvidas sobre seu efeito feliz. Acho que nunca mais discordaremos materialmente sobre o escritor, mas não quero atraiçá-la com um longo prefácio. Estamos todos muito bem. Esta carta foi o remédio para toda a pequena ansiedade que venho sentindo ultimamente. Não gostei muito da sua aparência na terça-feira, mas foi uma manhã pouco agradável. E embora você nunca admita ser afetada pelo tempo, acho que todos sentem um vento de nordeste. Senti muito pelo seu querido pai na tempestade da terça à tarde e na manhã de ontem, mas tive o conforto de saber, pela noite passada, através do Sr. Perry, que isso não o havia deixado doente. Seus sempre, A.W., para a Sra. Weston, Windsor, Júlio. Minha cara senhora, se eu me fiz compreensível ontem, esta carta será esperada, mas esperada ou não, sei que será lida com franqueza e indulgência. Você é toda bondade, e acredito que será necessário até toda a sua bondade para perdoar algumas partes da minha conduta passada. Mas fui perdoado por alguém que tinha ainda mais motivos para se ressentir. Minha coragem aumenta enquanto escrevo. É muito difícil para os prósperos serem humildes. Já obtive tanto sucesso em 2 solicitações de perdão, que posso estar correndo o risco de me sentir seguro demais quanto ao seu, e ao daqueles entre seus amigos que tiveram algum motivo de ofensa. Todos vocês devem se esforçar para compreender a verdadeira natureza da minha situação quando cheguei pela primeira vez a Randalls. Devem me considerar como alguém que tinha um segredo que deveria ser mantido a qualquer custo. Este era o fato. Meu direito de me colocar em uma situação que exigisse tal disfarce é outra questão. Não irei discuti-la aqui. Quanto à minha tentação de considerá-lo um direito, remeto todo o questionador para uma casa de tijolos, com janelas envidraçadas na parte inferior e caixilhos acima. Em Highbury, eu não ousava dirigir-me a ela abertamente. Minhas dificuldades na situação então vigente em Scombe devem ser conhecidas o suficiente para não precisarem de definição, e tive a sorte de prevalecer, antes de nos separarmos em Weymouth, e de induzir a mente feminina mais íntegra da criação a se inclinar, em caridade, diante de um compromisso secreto, e se ela tivesse recusado, eu teria enlouquecido. Mas você estará pronto para perguntar: qual era a sua esperança ao fazer isso? O que você esperava? A qualquer coisa, a tudo, ao tempo, ao acaso, às circunstâncias, aos efeitos lentos, aos surtos súbitos, à perseverança e ao cansaço, à saúde e à doença. Toda a possibilidade de bem estava diante de mim, e a primeira das bênçãos garantida, a obter suas promessas de fé e correspondência. Se precisar de mais explicações, tenho a honra, minha querida senhora, de ser filho do seu marido e a vantagem de herdar uma disposição para esperar pelo bem, cujo valor nenhuma herança de casas ou terras poderá jamais igualar. Veja-me então, nessas circunstâncias,
chegando a minha primeira visita a Randalls, e aqui estou consciente do meu erro, pois essa visita poderia ter sido feita mais cedo. Você olhará para trás e verá que eu não vim até que a senhorita Fairfax estivesse em Bury, e como você foi a pessoa desprezada, me perdoará instantaneamente, mas devo trabalhar a compaixão do meu pai, lembrando-lhe que, enquanto estive ausente de sua casa, perdi a bênção de conhecê-la. Meu comportamento, durante a quinzena muito feliz que passei com você,